vamos dizer que a minha entidade departamento, eu possuo somente isso aqui, tá? Ele tem um código, que é o que vai identificar o meu departamento, e eu tenho o código do funcionário. O que seria esse código do funcionário? Aqui eu tenho informação do empregado que trabalha nesse departamento, tá? A gente vai ver isso aqui mais tarde. Então, o que acontece? Como que eu faço para relacionar, para ligar o empregado ao departamento? Tá? Da mesma forma como eu utilizo aqui a ligação da entidade para o atributo. Só que entre uma entidade e outra, vai haver um losango, tá? Esse losango aqui, ele serve para definir o tipo de relação existente entre uma entidade e outra, certo? Então, qual que é a relação existente entre empregado e departamento? Posso colocar aqui como trabalha, tá? Isso aqui, gente, nós utilizamos um verbo, tá? Ele vai definir a relação existente, tá? Entre uma entidade e outra. Qual é a relação aqui? Um empregado qualquer, trabalha em um departamento, certo? Aí que entra aquele conceito de cardinalidade, tá? O que é cardinalidade? Eu vou definir, então, como eles se relacionam. Eu sei que o empregado trabalha no departamento, mas existe aí uma restrição, tá? Que restrições são essas? Quantos empregados trabalham no departamento? Tá? Um empregado, ele trabalha em um departamento ou ele trabalha em vários, tá? Então, aqui eu posso ter uma relação, por exemplo, de 1 para N, tá? Um empregado trabalha em vários departamentos, no caso de 1 para N. Se o meu empregado ele trabalhasse em apenas um departamento, a minha relação seria de um empregado trabalha em um departamento, tá? Então, aí que entra a nossa relação. 1 para 1, 1 para N e N para M, tá? Isso aqui vai ser definido entre um losango e outro. Nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, criar esse relacionamento. Um empregado trabalha em um departamento, caso seja essa a realidade da minha empresa, certo? Então, pessoal, vejam que aqui eu criei um relacionamento apenas entre duas entidades. Quando a gente parte para o modelo lógico, tá? A gente vai transcrever, vai mapear tudo isso aqui que eu criei no meu modelo conceitual. Reparem que aqui eu não estou preocupada com a linguagem que eu vou utilizar para implementar o meu banco de dados, eu não estou preocupada com o sistema de gerenciamento que vai ser utilizado. A única preocupação aqui foi descrever o que precisa constar no meu banco de dados, certo? Então, só reafirmando, uma entidade sublinhada, eu possuo a minha chave primária, tá? Então, cada entidade deverá possuir sua chave primária. Aqui eu coloquei código e aqui eu coloquei código, certo? Imaginem que eu tenha lá 100 entidades no meu banco de dados e cada entidade possui um código. Como que eu vou diferenciar esse código aqui desse código? Tá? Então, uma boa forma de se trabalhar, pessoal, é sempre identificar cada um desses atributos, tá? Então, eu vou identificar aqui como sendo código. Aqui eu vou colocar o underline, vocês não vão ver porque está sublinhado, mas existe código emp. De quê? De empregado. Então, deixa eu
diminuir a fonte para ficar visível. Aqui, ó, código EMP, de código empregado. Aqui eu vou colocar código DEP, de departamento, certo? Eu posso repetir isso aqui para cada um dos meus atributos, tá? Então, eu vou colocar aqui nome, EMP, vou colocar a data de nascimento, EMP, endereço, EMP, bairro, para que isso? Para que, caso existam nomes de campos semelhantes uns aos outros, eu consiga identificar de onde partiu aquela informação, certo? Então, se aparecer lá o CEP EMP, eu sei que esse CEP aqui refere-se a um empregado, não a outra pessoa, tá? Se aparecer aqui o código DEP e o código EMP, eu sei que esse aqui é o código do departamento e esse, perdão, é o código do empregado, tá? Então, aqui nós temos algumas práticas que são muito interessantes na hora de modelar o seu banco de dados, certo? Então, pessoal, aquela atividade que eu passei para vocês naquele dia, eu queria que vocês fizessem isso daqui, tá? Que vocês criassem a modelagem, que pensasse em quais atributos uma entidade ela deve possuir, tá? Como essas entidades se relacionarão entre si, ok? E essa é a atividade dessa semana. Para por aqui o nosso conteúdo de banco de dados? Não. Outra coisa muito importante que eu devo mostrar para vocês também. Esses relacionamentos aqui, a criação dessas entidades, desses objetos, eu utilizei, eu estou aqui no PowerPoint, né? Eu coloquei aqui as elipses, coloquei os retângulos, mas essa forma não é uma forma prática. Imaginem vocês criarem a modelagem de um banco todinho dessa forma. Não é prático, tá? Existem diversas ferramentas para isso. Uma dessas ferramentas é essa daqui. Deixa eu transferir para cá. Ó, o BR modelo. Esse programinha aqui, ele foi criado por um estudante, tá, brasileiro, e essa ferramenta, ela é criada exclusivamente para isso, tá? Ela é feita para modelagem de banco de dados, certo? Esse programinha, ele é bem leve, tá? Eu vou, na descrição da atividade, eu vou colocar como que vocês vão obter esse objeto, esse programinha aqui. E ele é bastante intuitivo, certo? Então, quando vocês forem criar as modelagens de vocês, aquilo que vocês vão me mandar, vocês vão utilizar esse programinha aqui para fazer a modelagem de um diagrama entidade relacionamento, tá? Então, um novo projeto conceitual. O que eu vou ter aqui? Eu tenho os campos para criar entidades, para criar os relacionamentos, tá? Então, tudo parte daqui, ó. Se eu clico nesse retângulo, o que acontece? Criar entidade. Eu venho aqui e ele já cria para mim essa entidade, certo? Quando eu clico nessa entidade, ó, ele já aparece aqui o campo, entidade. Então, eu posso colocar lá, a minha entidade é empregado, né? Então, tá aqui. Ele criou a minha entidade empregado. Quando eu crio uma entidade, ele ativa os outros campos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, criação de atributo. Aí, você clica na entidade e ele já cria o atributo. Esse atributo, ele já vem aqui, ó, nome. E todas
os parâmetros desse atributo. Esse atributo, ele é meu atributo identificador? Não. Ele é opcional? Também não. Ele é obrigatório. Ele é composto? Não. Ele é multivalorado? Também não. Então, pronto, tá aqui o meu atributo nome. Quais são os outros atributos que eu deveria colocar? Eu coloquei também a data de nascimento. Então, voltamos aqui. Eu tenho outro atributo chamado, seleciono, data, nascimento de empregado, que vou corrigir também. Pronto, nome empregado, data de nascimento do empregado. Agora eu tenho um outro atributo que seria o endereço do meu empregado. Esse endereço, ele é multivalorado, tá? Então eu tenho aqui, multivalorado não, composto. Então eu vou criar aqui, o atributo composto. Ele já cria aqui para mim, eu posso arrastar esse atributo para outro canto. Aqui. Então, que atributo que eu tenho? Eu tenho o atributo endereço, né? Então, esse endereço eu tenho a rua, eu tenho o CEP, e assim sucessivamente. Então, reparem, que ele cria aqui de forma bem mais prática do que vocês estarem desenhando elipse no Word ou no PowerPoint, tá? Então, utilize essa ferramenta que vai ser uma mão na roda para vocês, ok? Assim, aqui, atributo identificador, ou seja, chave primária, ele fica azulzinho, tá vendo? Então, ele já coloca aqui, código, prontinho. Então, aqui eu vou fazendo a minha modelagem, depois eu posso salvar essas informações, ok? Eu vou passar o link do site desse programa, vou passar o executável também, se houver a possibilidade, senão eu posto o link para vocês. E, bom, gente, o conteúdo de hoje é esse. Na próxima aula nós entraremos na parte do modelo relacional, tá? Por que eu digo na próxima aula? Porque é muita informação de uma vez só, tá? E eu quero que nessa primeira semana vocês foquem na modelagem através dos diagramas mesmo de entidade de relacionamento. Então, uma vez completado esse estágio, vocês vão aprender como fazer o mapeamento para o modelo lógico, tá? Lembrando que o modelo lógico, ele não é tão diferente, ele não se distancia muito do modelo conceitual, né? Ok? Até porque eles vêm de um mesmo projeto, tá? É uma forma diferente de representar a mesma coisa, tá? Então por que eu preciso representar duas vezes? Como eu disse no começo, o projeto conceitual, ele é conceitual, ele só está dizendo a vocês aquilo que deve haver no banco de dados. Eu preciso de uma entidade chamada empregado, que vai guardar as informações do empregado. Eu preciso de uma entidade chamada departamento, que vai guardar as informações do departamento. Agora, quando eu faço isso aqui, eu não estou levando em consideração banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, nada disso. No projeto lógico, eu já começo a pensar nesses conceitos, tá? No modelo lógico de dados relacional, eu vou utilizar os mesmos conceitos do modelo conceitual, de atributos, dos tipos de atributo, se ele será simples, composto, derivado, multivalorado.
eu vou utilizar conceito de chave primária, estrangeira, vão haver relacionamentos também, tá? Instâncias também, só que eu vou representar isso de outra forma, tá? Então, na próxima aula, nós iremos ver as formas de representar essa modelagem que vocês farão hoje, essa modelagem entidade relacionamento, vocês vão ver como mapeá-las para um modelo de dados relacional. Certo, pessoal? A nossa aula é essa. Boa semana, bons estudos e, na dúvida, não hesitem em entrar em contato. Até mais!